Meu nome é Tiago Gueire Galvão, né, como apresentado, assessor da nossa Comissão Nacional, sou professor de formação da Universidade de Brasília, né, e estou no governo como assessor desde o ano passado, mais ou menos março ou abril. E é muito curioso contar essa história, porque eu sempre estive, né, como professor do lado da sociedade, né? Alguns colegas aqui que me conhecem sabem do meu trabalho, né, há muito tempo dentro da agenda, e ter podido, né, ter essa oportunidade de estar no governo, né, e ajudar na reconstrução, na reconstituição da comissão, obviamente, para mim, uma alegria muito grande, que eu também, de alguma forma, comparto com vocês dentro do meu métier, dentro do meu trabalho como assessor. Acho que a gente tem tido um ano de muito trabalho, de muita energia dedicada, né, a essa nossa agenda, e nada disso tem sido feito sozinho, né? Nada disso acontece sem a atuação e a participação das pessoas e das instituições e das organizações que estão nos territórios, né? Então, essa é uma outra virtude muito grande do movimento nacional ODS, com as suas representações, né, regionais, vem fazendo eco aquilo que a gente pretende para o país, para o Brasil, que é trilhar os caminhos do desenvolvimento sustentável, né? Então, venho a convite, né, e agradeço muito o convite, representando o nosso Ministério, a nossa Secretaria-Geral da Presidência, o ministro Márcio Macedo, o secretário executivo Lavito Bacariça, e, obviamente, também tem um outro chapéu, que é o chapéu de professor pesquisador na agenda já há algum tempo, então fico bastante lisonjeado com essa oportunidade. A minha fala vai no sentido de tentar mostrar para vocês um pouco do que a gente vem fazendo em termos da construção institucional, né, e que culminou dentro desse nosso chamado Relatório Nacional Voluntário, né? Eu não sei para onde que eu tenho que mirar, talvez ali. Aí, isso. O nosso Relatório Nacional Voluntário é fruto desse processo de construção coletiva, de muita participação de diferentes atores governamentais e não governamentais, para a gente chegar nesse texto novamente, né? Uma alegria muito grande dessa tarefa, dessa missão, ter, de alguma forma, me encontrado dentro da Secretaria-Geral da Presidência, né? Eu já tinha realizado alguns trabalhos pela Universidade de Brasília, muito na agenda, e agora, de repente, veio para mim essa missão, obviamente que eu abracei com toda a força, de conseguir construir, de articular a construção desse nosso Relatório Nacional Voluntário. Foi um trabalho intenso, né, marcadamente entre final de setembro de 2023 até a entrega do relatório em meados de 2024. Né? Então, é hoje o principal documento que o país possui, né, para a apresentação, né, do estágio de implementação da Agenda 2030 no Brasil. A fala que me antecedeu do Haroldo, colega, né, das Nações Unidas, residente em Brasília, como eu, apontou alguns dados importantes no relatório global. Então, é importante que vocês façam essa diferenciação. Haroldo conta para a gente um pouco aquilo que foi falado agora recentemente no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas, em Nova York, onde foi apresentado, né, os resultados desse relatório global de 2024. E aí eu vou poder mostrar para vocês o nosso relatório, o relatório do Brasil. O relatório global, normalmente, é um compilado das informações que os países submetem à ONU, e a ONU faz, mais ou menos, essa organização em torno desse relatório global. Então, aqui a gente vai poder ter a chance de olhar um pouquinho esse exercício, né, de avaliação da implementação da Agenda 2030 no Brasil, que eu, né, posso dizer, a sociedade brasileira participou intensamente. Eu acho que essa é uma das características fundamentais desse processo. O relatório, né, ele é um grande diagnóstico sobre os principais pontos que nós temos a respeito da implementação da Agenda 2030, especialmente olhando para as suas metas, né, as 169 metas. Então, a gente vai buscar, nessas 169 metas,
né, os parâmetros para a gente entender como que a gente está caminhando em termos das políticas públicas brasileiras, né, no multinível, né, no nível federal, estadual e municipal. E logo, logo a gente vai ver o quanto que é desafiador, né, para um país continental como o Brasil, uma república federativa, conseguir ter esse diagnóstico olhando para o nível nacional, estadual e municipal, né? Ele é voluntário, né? Então o Brasil pode ou não apresentar o seu relatório, né? Por que a gente apresenta um relatório nacional voluntário, né? Porque para o país gera credenciais internacionais, né? Países que apresentam relatórios nacionais voluntários certamente têm maior visibilidade dentro do cenário internacional, dos fóruns internacionais, dos contextos internacionais políticos, quando o assunto é desenvolvimento sustentável. E aí a gente vai entender mais uma vez o quanto que é importante, depois de tanto tempo sem apresentar um relatório nacional voluntário, né, você chega em 2024 e você submete para as Nações Unidas, e você vai à ONU e você apresenta formalmente para os outros países, né? Então, de fato, é uma grande credencial para o país e, de alguma maneira, cria um novo momento para a gente dar continuidade a esse processo, né, o que nos levará, por exemplo, até o Relatório Nacional Voluntário de 2026. Né? Então, já é um spoiler para vocês de que, dentro dessa toada, a ideia é que esse relatório de 2024 ele seja o grande impulsionador para um relatório de 2026, e daqui a pouco eu explico as ligeiras e pequenas diferenças. Né? Uma outra coisa que é importante, né, e que marca muito esse esforço que a gente fez, né, é a própria capacidade de mobilização do Estado, né? Ou seja, sem a mobilização pelo Estado dos diferentes atores, dificilmente a gente conseguiria alcançar o resultado que a gente alcançou com esse relatório. Ele não seria nacional, né, provavelmente, ele não teria representatividade da nacionalidade, dessa ideia nossa de nacionalidade, que é olhar as diferentes regiões, que é olhar os diferentes atores nas suas localidades, né? Então, entendo muito o fato de que esse relatório nacional voluntário ele tem na sua base, né, essa capacidade de mobilização, e a mobilização ela nos leva por esse caminho, né, de compreender um pouco o quanto que a gente acaba criando uma metodologia inovadora, né? Quando você olha as outras experiências, por exemplo, de construção do relatório nacional voluntário, a gente percebe que cada país puxa o relatório para determinada área de governo e realiza o seu relatório a partir muito de uma determinada perspectiva governamental, seja da economia, né, seja da área mais ambiental. Né? No caso brasileiro, a gente conseguiu tornar a participação social, por exemplo, um dos elementos mais fortes desse relatório. A gente conseguiu tornar a articulação institucional com todos os atores governamentais e de outros poderes um elemento fundamental, basilar, né, estruturante desse relatório. Né? Então, isso vai criar para a gente a possibilidade de mostrar para o mundo também uma metodologia, né, uma forma de realizar relatórios nacionais voluntários. Né? E, na medida em que o Brasil apresenta isso internacionalmente, ele vai ser, de alguma forma, saudado, né, ovacionado por essa capacidade, por essa possibilidade. Né? Dentro dessa perspectiva, né, institucional, né, da gente construir essa metodologia inovadora, muito relevante os números que a gente tem. A gente conseguiu, eu acho que eu apertei errado aqui. A gente conseguiu fazer uma mobilização, né, em torno de consultas populares, né, sobre as principais boas práticas existentes sobre os ODS, que era algo que estava pulverizado até então. Então, a gente tinha noção de que os diferentes atores dentro do país estavam fazendo uma série de atividades, por exemplo, relacionadas à Agenda 2030, mas a gente não sabia o que era. A gente não sabia como que eles se comunicavam, a gente não sabia
efetivamente qual era a dimensão disso. E a consulta que a gente lança, que é uma consulta aberta, ela dá um retorno bastante positivo. E ela dá para a gente essa capacidade, por exemplo, de organizar essa informação. Né? Se você pensar, obviamente, a gente tem aqui algumas respostas, né, no âmbito de governos locais, 90, pelo menos, né, foram mais de 100, e aí a gente, fazendo um filtro, chega mais ou menos a um pouco mais de 90 iniciativas de governos locais relacionadas diretamente à Agenda 2030. A gente sabe muito bem que a agenda é muito ampla, tudo a gente consegue, de alguma forma, enquadrar, mas a gente estava em busca já daquelas ações que foram desenhadas, direcionadas especificamente a partir dos ODS. Né? E a gente consegue, por exemplo, peneirar 90 importantes e significativas iniciativas de governos locais, mais de 150 de organizações da sociedade civil, 120 do setor privado, 44 das estatais e mais de 400 ações dentro do governo federal. Um parênteses aí em relação às estatais, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aonde que isso está encaixado no relatório, mas as estatais se tornaram, por exemplo, um dos principais atores, muito motivado, por exemplo, por essa nova agenda empresarial da ASG ou da ESG. Né? As empresas entenderam isso já há alguns anos. Né? Então, e as empresas estatais, particularmente, a Eletrobras, né, e isso é importante a gente fazer essa nota aqui, foi um dos principais apoiadores, né, eu havia comentado isso nos bastidores, de um PRODOC, né, um projeto de cooperação internacional entre o PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e o governo brasileiro, lá no período entre 2016 e 2000. Na verdade, ele terminou esse ano, né, especificamente, mas ele tinha um período de vigência, primeiramente, acho que até 2019, depois eles conseguiram estender. Mas foi com esse PRODOC, né, que a gente conseguiu realizar grande parte dessas ações de recuperação e reinstalação da Comissão Nacional dos ODS a partir de 2023. Né? Então, a Eletrobras, por exemplo, foi um desses financiadores. Né? É importante a gente comentar sobre isso. Dentro dessa metodologia inovadora, uma outra coisa que se destacou foi o fato de que a gente criou uma comissão de redação do relatório. Né? Vocês imaginam, nós temos na comissão 84 representações. Né? Se todo mundo fosse participar da escrita, né, dificilmente a gente chegaria a algum lugar no curto período de tempo que a gente tinha. A gente conseguiu solucionar essa questão criando um comitê de redação, e nesse comitê de redação a gente foi fazendo consultas pontuais, pedindo apoios pontuais a determinadas instituições. Mas o cerne dele estava justamente com IPE, IBGE e Fiocruz, que são as grandes instituições de assessoramento técnico da nossa comissão, o Ministério das Relações Exteriores, que faz sempre essa ponte com as grandes questões internacionais, o Ministério do Planejamento, porque lida diretamente com o orçamento, com o planejamento de médio e longo prazo, por exemplo, especificamente o nosso PPA, né, um planejamento de médio prazo, né, com apoios pontuais, né, de algumas instituições. Então, essa metodologia, ela parece muito simples, ela parece muito, né, óbvia, mas a gente conseguiu, de alguma forma, construir algo que, comparativamente com o mundo, é algo especial, é algo particularmente interessante, por exemplo, para os outros países. Né? E eles ficavam bastante impressionados com o fato de a gente ter uma comissão de 84 representações, né, de alguma forma, transformar isso, né, como uma força, né, geradora, por exemplo, de produtos. O principal produto que a gente entregou nesse ano até agora foi justamente esse nosso Relatório Nacional Voluntário. Ele é um relatório que ele possui algumas ideias base. Né, e a ideia base é justamente o fato de que você precisava envolver a sociedade na produção, na formulação, na elaboração das políticas públicas. E isso deveria estar também refletido dentro desse relatório. Né? A sociedade precisa participar mais, né, das decisões, né, do setor público. A gente precisa trazer a sociedade para ela opinar, para ela tornar as políticas públicas mais efetivas.
né? E isso foi cerne dentro desse nosso desenho também do Relatório Nacional Voluntário, né? Mostrar o quanto que a sociedade estava envolvida já na construção desse caminho pela sustentabilidade em torno da agenda e, ao mesmo tempo, tornar a sociedade parte desse processo de construção desse relatório. Algumas prioridades são as grandes prioridades governamentais. Como a gente sabe, né, a agenda, tendo esses 17 objetivos, né, ela se torna muito ampla, a gente precisava, de alguma forma, criar as priorizações, né? E aí eu vou mostrar para vocês aonde que a gente encaixou essas priorizações. O relatório versa sobre todos os ODS, mas um capítulo específico, ele teve esse cuidado de olhar para aquilo que é o mais importante para esse Brasil de 2023 e 2024. Aquilo que estava mais abandonado, aquilo que estava realmente precisando de uma atenção especial do poder público, né? E essas estavam mais ou menos em torno das grandes questões de combate à fome, de erradicação da pobreza, de enfrentamento da emergência climática, por exemplo, né? Então, a gente teve muito esse cuidado de que o relatório também expressasse aquilo que o governo estava fazendo em torno dos temas que eram os temas mais caros para a sociedade, né? Por exemplo, pegando um exemplo, né, o Brasil volta ao mapa da fome, o que, nacionalmente, né, cumpre uma profecia muito triste da nossa realidade, né? Você vai a Josué de Castro e você vai enxergar em Josué de Castro já uma formulação, uma elaboração sobre o problema estrutural da fome nesse país. Então, um Brasil do século XXI que vive, né, com fome é um retrato muito triste. Então, por exemplo, esse tinha que ser um dos pilares, por exemplo, para a gente olhar, para a gente tentar entender o que está sendo feito em relação a essa problemática, né? Por exemplo, para dar um exemplo para vocês, né? Uma outra coisa que é muito interessante desse relatório já entrando talvez, né, nos meandros assim, da estrutura do relatório, para mostrar para vocês, é o fato de que mostrar, eu acho que muito internamente, mas muito mais internacionalmente, que o Brasil voltou. O Brasil volta a ser parte da solução dos problemas socioambientais, dos problemas do desenvolvimento sustentável. O Brasil havia se tornado parte do problema, e essa é a questão. A gente começou a entender que o Brasil estava, na verdade, nos trilhos da insustentabilidade. E aqui eu cito, por exemplo, o nosso relatório Luz da sociedade civil, né, que nas últimas 3, 4 edições apontou isso muito claramente, né? Como que o Brasil entrou nos trilhos da insustentabilidade, por várias medidas, por várias escolhas políticas, né, dos governos anteriores, né? Então, esse relatório ele também se preocupou muito em mandar uma mensagem para a sociedade brasileira em relação a tudo aquilo que a gente estava fazendo, ou seja, o cuidado que a gente tinha com essas grandes questões, esses grandes problemas, mas também uma mensagem para o mundo. Olha, o Brasil está de volta, né? O Brasil quer novamente ser um ator, né, que vai participar efetivamente na solução dessas nossas emergências, né? Os problemas gêmeos, por exemplo, da pobreza e da fome, né? A emergência climática, né? Então, a gente queria, de fato, passar essa mensagem, né? O relatório ele tem muito simbolismo, né? Isso é muito interessante. E essa foi uma luta nossa, né? E eu digo nossa, da Secretaria Executiva da Senodes. Por quê? Porque um relatório como esse, gente, é importante a gente falar isso e acho que abertamente, ele é um relatório, ele pode ser um relatório puramente técnico. Eu posso contratar uma consultoria, que foi o que foi feito anteriormente. A consultoria vai lá, pega os dados e cria o relatório, e apresenta o relatório simplesmente a partir dos dados, das estatísticas. E a gente não queria isso. A gente queria que esse relatório fosse a narrativa desse país, que ele representasse as múltiplas e diversas possibilidades de entendimento sobre a complexidade desse país, o país da Amazônia e o país dos Pampas, por exemplo, né? Então, a gente queria que, dentro desse relatório, essas diferentes narrativas se encontrassem dentro de uma linha mestra.
E essa linha mestra foi sendo costurada a partir justamente da ideia da Agenda 2030 e dos ODS, dos 17 ODS. E mais ainda dessa proposta inovadora do Brasil de um 18º ODS, de igualdade étnico-racial, que daqui a pouco a gente pode comentar também. A estrutura do RNV, com esses capítulos, da apresentação presidencial ao anexo estatístico, a gente vai justamente formatar um pouco dessa narrativa, né, a partir desses capítulos, né? Não sei se todo mundo já teve acesso ao relatório, né? Eu ia botar um QR Code, não deu tempo, mas ele está fácil. Se você digitar Relatório Nacional Voluntário, eu acho que vai aparecer aí o link para a nossa página da Secretaria-Geral. Ele tem em inglês e está em português, né? Então, temos uma versão estendida, que é essa, a versão completa, e temos uma versão resumida com os principais pontos de destaque desse nosso Relatório Nacional Voluntário. A apresentação presidencial ela vem muito nessa ideia de que o Brasil voltou e de como que a gente sofreu nos últimos anos justamente com essa incapacidade de cumprir com o compromisso que o Haroldo tinha falado para a gente, né? 193 países, né, lá em setembro de 2015, assumiram esse compromisso. E o Brasil, por um determinado período, ele decidiu se alijar desse compromisso. Ele decidiu, politicamente, estar fora desse compromisso, o que é uma escolha política. A política é isso, né? Ela é feita de escolhas dia a dia. Tá? Então, foi feita essa escolha. Né? O que o relatório queria mostrar, e quer mostrar, e mostrou, e demonstrou, factualmente, é que nós voltamos, né, a estar compromissados com os 17 objetivos e as suas 169 metas como referência para o caminho para a sustentabilidade. Eu acho que isso é interessante. E é muito legal ver, se você pega temporalmente, é curioso, né? Pode dar um bug na cabeça, né? O movimento está fazendo seus 15 anos, né? Ele é anterior, né? Porque é uma discussão sobre desenvolvimento sustentável. Os objetivos de desenvolvimento sustentável surgem dentro de um novo modelo global de desenvolvimento, que foi antecedido pelos ODMs, os Objetivos do Milênio, né? Então, é interessante notar que, na verdade, no fundo, a gente está preocupado em repensar continuamente o próprio conceito de desenvolvimento sustentável. Então, para a gente, quando você abre o relatório, você pode até estranhar, porque tem muito de ambiental, mas tem muito de social. Tem muito de econômico e tem muito de outras coisas, que, para a gente, é muito caro em termos do conceito de desenvolvimento sustentável. Né? Então, o relatório procurou também, de alguma maneira, trazer um pouco dessa leitura brasileira sobre o que é o desenvolvimento sustentável, né? Essa nossa perspectiva brasileira. Na apresentação presidencial, eu acho que a principal mensagem era você mostrar que o Brasil voltou, e é isso que vem nessa primeira parte do relatório. É importante colocar para vocês que, sendo um relatório formal da ONU, existem várias maneiras de você endereçar. A gente fez o esforço para que o presidente da República pudesse, de alguma maneira, ser essa figura que apresentasse o relatório voluntário nacional. Então, o texto é preparado pelo gabinete do presidente, né? A gente ajuda, a gente apoia, mas é o gabinete do presidente, para a gente tentar entender a relevância que esse relatório, obviamente, estava ganhando dentro do seu processo de construção. O sumário executivo, que é a segunda grande parte desse relatório, ele vai sintetizar as 13 coisas mais importantes que a gente tem em relação a esse caminho de retomada para a sustentabilidade no país. Então, a gente vai falar muito do histórico de engajamento do Brasil, a gente vai falar muito como que a participação social, política, ela está no DNA, né, das organizações brasileiras, das organizações sociais, das organizações não governamentais, e o quanto que esse DNA é que mantém, por exemplo, o nosso compromisso como sociedade com o desenvolvimento sustentável. Mesmo que o governo não quisesse, a sociedade continuou trabalhando a favor disso.
Isso é muito interessante. E aí, eu falando um pouco como professor, isso pautou muito das nossas pesquisas, por exemplo, sobre a agenda, né? Essa ideia do que a gente chama de uma governança sem governo, né? Então, a agenda ela foi governada, mesmo que o governo não quisesse, naquele momento, né? E um outro aspecto muito curioso que a gente quis ressaltar é o fato de que, também dentro desse processo, várias organizações, vários servidores públicos se mantiveram, de alguma forma, compromissados com a agenda. E aí você olha esse Brasil de dimensão continental, você vai pegar alguém no Sergipe, você vai pegar alguém no Amazonas, você vai pegar alguém no Sul, no Centro-Oeste, que estava lá, continuava compromissado com a Agenda 2030 e com os ODS. E se tornou um articulador, e se tornou parte, provavelmente, desse movimento, e se tornou parte de outras organizações e movimentos a favor da agenda. E são essas pessoas que, na verdade, é que mantiveram o Brasil nesse trilho. Criaram a possibilidade para que, quando a gente chegasse em 2023, com um governo mais favorável, né, a gente tivesse essa força, né? É como se a gente tivesse represado uma determinada energia, e é com essa energia represada em 2023 é que a gente deslancha uma série de atividades e eventos, né, e publicações, né? Eu acho que é um pouco essa metáfora que a gente consegue perceber desse Brasil. Muita energia se acumulou a partir do contínuo engajamento dessas pessoas, e isso foi liberado a partir de 2023. A gente fala também, e não poderia não falar, né, do desmantelamento das políticas públicas, especialmente no campo social, né, nesse período entre 2016 e 2022, que colocou o Brasil como parte desse problema global, né, da insustentabilidade, assim como a gente vai mostrar todo o processo de reestruturação da governança da Agenda 2030 no país, pela reinstalação da Comissão Nacional. A Comissão Nacional foi extinta em 2019 e ela é recriada em 2023. E, ao longo do ano de 2023 inteiro, a gente passa, né, tentando, e aí eu estou falando realmente que foi o nosso trabalho no ano de 2023, né, eu acho que da coisa oficial, da norma oficial saindo, olha, se recrie, né, a Comissão Nacional dos ODS para a gente formatar o decreto da comissão que é lançado no final do ano, novembro e dezembro de 2023. Então, foi um ano inteiro para a gente conseguir recuperar essa institucionalidade e, obviamente, fazer todo o processo, por exemplo, de seleção das organizações que ali comporiam a nossa Comissão Nacional. Então, 13 pontos, né, quando você abrir lá, e a ideia, na verdade, eu acho que da minha fala, gente, é tentar estimular vocês a olharem um documento que deve ter quase 400 páginas, por conta muito da parte final que a gente tem, das boas práticas, mas ele deve ter uns 200 e alguma coisa páginas, né, nos seus principais capítulos, mas eu acho que convidá-los e convidá-las, né, a todas, a olharem o documento com mais cuidado, né, a usarem o documento, né? A gente quer muito que vocês usem o documento. Usem o documento nas suas reuniões, nas suas palestras, nas suas falas, né? Está precisando de um dado, de uma informação, use o documento como uma fonte. Né? Eu acho que é muito isso que a gente precisa. A gente precisa colocar esse documento na rua. Eu acho que a minha missão, né, de ter saído de Brasília para falar para vocês é essa. É que, a partir desse nosso encontro, cada um de vocês, abra o documento e use o documento como uma fonte. Pode ser de inspiração, pode ser para o debate, para o diálogo, né? Pode ser para a crítica, não tem problema. Eu acho que é isso, né? A gente está nessa democracia para isso, para a gente ouvir as críticas. Ah, não, esse dado aí não está legal, esse dado aí não é verdadeiro, né? Está faltando alguma coisa. Eu acho que o importante é que vocês abram um documento, que vocês consigam usar o documento como um referente para o trabalho de vocês, né? Temos uma introdução que vai fazer uma breve explicação sobre o RNV como um todo, e temos o primeiro capítulo, aquilo que a gente chamou de primeiro capítulo, que é, na verdade, um mapa metodológico, né? Como é que foi a construção, né? A gente parte lá de um primeiro momento, vou até me aproximar aqui para eu conseguir, que é o contexto de construção do RNV,
ao fato do Brasil ter, de alguma maneira, falado para o mundo, olha, vamos apresentar o Relatório Nacional Voluntário. Então, há uma comunicação oficial do governo brasileiro para as Nações Unidas, né? Foi quando nós recebemos essa comunicação e a gente decidiu, né, no caso, o nosso ministro decidiu realizar o relatório, é que as coisas começaram a acontecer, no sentido de que estamos pressionados, precisamos fazer alguma coisa, né? Isso mais ou menos por volta de setembro de 2023. Então, foi um processo temporalmente muito curto, né? A gente teve muito pouco tempo, mas a gente conseguiu efetivamente entregar alguma coisa à altura, né, daquilo que se espera do Brasil para o mundo, né? Aí um passo a passo, né, para a construção da mobilização e articulação institucional, a produção textual, finalização do texto, né? Um destaque nesse processo todo é que todas essas etapas, elas sempre foram feitas a partir das parcerias. A gente nunca trabalhou sozinho. A Secretaria Executiva da Comissão sempre esteve em contato com os órgãos de assessoramento técnico, com o PNUD, com as Nações Unidas, né, no caso especificamente da UNDESA, que é essa área, né, do desenvolvimento econômico e social da ONU. Então, a gente sempre caminhou juntamente com os nossos parceiros do governo, da sociedade civil, do setor privado. Eles sempre estiveram e fizeram parte desse processo. O capítulo 2 é esse capítulo no qual a gente vai dar uma ênfase muito grande a duas dimensões, que a gente chamou de institucionalização e priorização da Agenda 2030. Uma dimensão era mostrar toda a parte, né, da arquitetura, né, de governança da Agenda 2030 no país, como tinha sido, o que aconteceu a partir de 2023. Então, a gente faz esse recorrido. E a segunda dimensão era focar, né, nessa ideia, nesse princípio da agenda de não deixar ninguém para trás. A agenda vem com esse lema lá em 2015. E a gente falou, cara, a gente precisa ter um capítulo em que a gente foque as políticas públicas de não deixar ninguém para trás. E é isso que a gente faz, nessa parte da narrativa. E aí eu explico para vocês, porque os capítulos subsequentes, o capítulo 3 e o capítulo 4, são os capítulos de análise dos indicadores, de uso dos dados estatísticos pelo IPEA e pelo IBGE. Então, naqueles dois capítulos, a gente já sabia que a gente precisava encaixar essa avaliação de cada um dos ODS. Mas isso era insuficiente para a nossa narrativa, como eu expliquei anteriormente. A gente queria dar tom para a narrativa dessa recuperação, dessa retomada, dessa volta do Brasil. E essa volta do Brasil tem tudo a ver com o lema de não deixar ninguém para trás, né? E aí esse capítulo ele sintetiza isso. Então, a gente vai nas políticas culturais, nas políticas esportivas, nas políticas sociais em geral, de desenvolvimento social, de desenvolvimento agrário. A gente vai falar do plano de transição ecológica, a gente vai falar de tudo que o governo fez entre 2023 e 2024, que coaduna, se alinha a cada um desses ODS, olhando para essa perspectiva de não deixar ninguém para trás. Então, esse é basicamente o capítulo 2, assim, que, para a gente, era um cerne dessa narrativa, para a gente poder avançar e mostrar para vocês que esse capítulo 2, metodologicamente, ele tem alguns quadros, os famosos boxes, né? A gente... Aqui para frente, eu sempre aperto aqui. A gente foi dando quadros de destaque, né? Então, você vai encontrar, por exemplo, um destaque à Amazônia. Ah, mas por que só a Amazônia? Cara, isso foi um amplo debate, um debate gigantesco dentro, inclusive, do grupo de redação, do grupo técnico, né? A gente vai falar de todos os biomas ao longo do... Né, a gente tenta falar, né, dos biomas ao longo do relatório. Mas, para esse momento, a gente tomou uma decisão política. A decisão era, cara, a Amazônia sofreu muito nos últimos anos e a gente conseguiu reestabelecer, de alguma maneira, as principais políticas públicas de preservação, conservação, proteção e etc., na Amazônia, de desenvolvimento regional da Amazônia, etc. E aí a gente deu destaque para a Amazônia. E a gente deu destaque para os diferentes atores.
Está aqui, ó, um box específico sobre as empresas estatais. Vai ter um sobre o Poder Judiciário, um sobre o Legislativo, um sobre as organizações da sociedade civil, né? Então, a gente vai dando destaque para os atores que não são governo federal e que são importantíssimos para a gente fazer aquilo que a gente chama de territorializar a agenda, fazer a agenda chegar nos territórios. Não é o governo que faz isso, né? A gente precisa dos atores nos territórios, né? E esse capítulo ele dá conta disso, né? O que os 2 capítulos seguintes não fariam. Por isso que a gente precisava ter um capítulo que desse um pouco para as pessoas no Brasil e no mundo essa noção de que existe uma complexidade, né, na governança, de que a governança é complexa, que a governança não está sob o governo e a Comissão Nacional. Não. A governança é de vocês, né, da sociedade, das empresas e etc. Né? Esse é o sentido muito desse capítulo. Para a gente avançar e chegar no capítulo de avaliação das metas, né, o capítulo 3, onde a gente fala do progresso nas metas e objetivos da Agenda 2030, sintetizando nesse quadrinho aqui, né, a gente, obviamente, vocês vão olhar com calma, mas aqui eu destaco, aqui vocês estão vendo uma coisa que parecia uma bactéria ou um vírus, né, um bichinho aqui, é para mostrar a intercorrência da pandemia da Covid, tá? Dentro do cumprimento das metas. Então, a gente fez esse esforço de tentar, dentro desse capítulo 3 e do capítulo 4, mostrar o quanto que algumas dessas metas foram atingidas e afetadas, né? A busca por alcançar as metas foi, né, e sofreu a intercorrência da Covid-19. Tá bom? E o resultado, eu preciso da minha cola, que não está aí nesse slide, mas é o resultado desse... Se eu conseguir ligar aqui, você foi. O resultado desse quadro, né, quando você olha para esse quadro, é porque eu não consegui colocar esse slide, mas ele existe. Ele diz para a gente o seguinte, se eu conseguir abrir ele aqui, estou com pouca mão aqui. Ele coloca a gente em 14, a primeira coluninha ali do target, né, do alvo, ele diz para a gente o seguinte: 14 metas estão no rumo de serem alcançados, está no rumo do alvo, tá? 35 estão em evolução, o verdinho, tá? 26 estão sem evolução, o que o Haroldo chamou de estagnados. 23 estão em evolução negativa, evolução negativa, o xizinho. Né, o menuzinho, era para ser um menuzinho ali. E 71 metas, na verdade, elas é o xizinho, 71 metas, a gente não tem dados, a gente não tem indicadores. Tá? Eu acho que esse é um dos dados mais importantes. Assim. Das 169 metas, 71 a gente não consegue medir porque a gente não tem informações. 2 coisas explicam isso. É que os objetivos eles foram globalmente acordados, ou seja, os caras lá nas Nações Unidas, obviamente que, né, negociadores brasileiros participaram, técnicos brasileiros participaram, mas na decisão final, aqueles indicadores, vários deles não representam a realidade brasileira. A segunda coisa, que é um problema nosso, que a gente precisa resolver, é que a gente teve um apagão de dados. Dataprev, IPE, IBGE desmontado, não teve censo, etc., etc. Tudo isso tirou a nossa capacidade de fazer a avaliação dessas metas. Então, essas 2 coisas nos levaram para esse caminho aí. 71 das 169 metas a gente não tem dados suficientes. Tá? Mas, quando você olha a primeira e a segunda coluna em conjunto, você tem um dado um pouquinho melhor do que o relatório Luz estava mostrando nos últimos anos. O Brasil conseguiu, de 2023 para cá, melhorar um pouco a sua situação. A segunda coisa que eu, né, já encaminhando para o final... Não, só para mostrar para vocês, muito rapidamente. Esse é o capítulo 3. A cada ODS, a gente abre uma página e a gente fala sobre cada um dos ODS. Esse é um capítulo que foi
claramente desenvolvido por uma força-tarefa do IPEA, linda e maravilhosa, que se juntou com todos os ministérios para fazer o levantamento das informações sobre cada um dos ODS. Tá? Então, ODS 1, ODS 2, vai até o 16 nesse capítulo, para, no capítulo seguinte, a gente falar especificamente do ODS 17, que são os meios de implementação, e aí olhando, obviamente, para o Brasil. Né? Para a gente chegar na estrutura final do nosso Relatório Nacional Voluntário com uma visão de futuro. Né? E agora? Né? Quais são os próximos passos? Quais são os próximos desafios? Né? O que a gente precisa repensar? O que a gente precisa, de alguma forma, ajustar? E aí, como eu havia dito para vocês, a ideia é que, a partir desse momento, a gente construa o caminho para o Relatório Nacional Voluntário de 2026. Por quê? Qual que é a diferença? Né? O que a gente tem hoje é um conjunto de possibilidades que vem dessas políticas públicas implementadas a partir de 2023. Nem todas elas são ainda possíveis de serem mensuradas. Agora, em 2026, a gente vai ser capaz de mensurar. Então, o relatório de 2026 ele vai ser riquíssimo em termos de avaliação de tudo aquilo que a gente conseguiu fazer entre 2023 e 2026. Agora, algumas coisas não necessariamente foram plenamente medidas. Tá? Então, tem um pouquinho de boa vontade em termos de políticas públicas para aquilo que está sendo apresentado hoje, e para 2026 a gente tem certeza que a gente vai apresentar um relatório bastante denso. Acho que isso fecha um pouco a nossa estrutura com o anexo estatístico, e do anexo estatístico, destaque para a lista de boas práticas. Aqui nós fizemos questão de colocar todo o resultado da consulta pública à sociedade civil, ao setor privado, às estatais, aos governos locais, e tudo aquilo que o governo apresentou, está tudo listado. O próximo passo é a gente colocar isso dentro de uma plataforma digital para que se torne algo vivo, para que iniciativas que não estão aí possam ser incorporadas e a gente possa manter essa lista de boas práticas, na verdade, sempre atualizada. Tá? Acho que esse é um panorama desse relatório. Tem algumas histórias, essa é uma delas. Fico muito feliz de poder compartilhar com vocês. Espero que tenha sido compreensivo e fico aí totalmente à disposição. Coloco a nossa Comissão Nacional à disposição para vocês. Obrigado. Muito obrigado, Thiago.